Opa. Camila. Opa, estou te vendo. Espera aí. Agora só não estou te ouvindo. Fala alguma coisinha, deixa eu ver. Estou te escutando bem. Agora eu vou ver se eu compartilho essa tela então. Espera aí. Agora eu vejo você e não me vejo. Ai, meu Deus do céu. Preciso fazer mais dessas lives, viu, Camila? Mas tudo bem. Eu devia. Agora estou vendo você e estou me vendo. Tá bom. Tá ótimo. Pessoal, meu perdoe, só não estou vendo aqui, eu vou até pedir a sua ajuda. Camila, você está enxergando a barra de diálogo aqui do YouTube? Eu vejo. Então, eu vou pedir ao seu, se você que vai praticamente esclarecer as dúvidas do pessoal, porque eu não consigo ver a interação da turma aqui, né? Mas não tem problema, mas O pessoal está reclamando que está dando eco. está dando eco? Já sei o que é. Espera aí. E agora? Vejam aí se melhora, pessoal. Está dando eco? Por favor, quem reclamou já fala para mim que eu aviso se melhorou. Senão eu vou desconectando para dar eco. Deve ter dado. Está pegando um retorno aqui. Bom, não falaram mais, então acho que a gente pode ir seguindo, né? Não falaram mais? Então já sei o que era. Era o headset aqui que estava dando captação dupla de som. Tá bom. O meu som tá bom, né? Ou não? Alô? Tá bom, tá bom. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Com meia hora de atraso. Em ponto, meia hora de atraso. Até no atraso eu fui pontual. Eu peço perdões aí, mas vamos lá então. Vamos fazer valer aqui a presença de todos vocês, principalmente da doutora Camila, que eu sou extremamente grato, viu, Camila, por você estar concedendo o seu precioso tempo para nos ajudar. E é uma coisa quase que pessoal. Eu não sei se eu falei para você que minha mãe caiu num golpe, né? Cheguei a comentar, né? Sim. E Sim. depois que eu tomei essa bandeira aí para me inteirar mais desse tema, por coincidência, eu acabei vendo hoje que saiu uma matéria no Estadão dizendo que o governo federal vai criar um comitê junto com os bancos para agilizar o encaminhamento, para ver como é que eles conseguem evitar com que a população fique tão vulnerável, porque virou uma praga nacional, né? Para não dizer mundial, na verdade. Então a coisa tomou uma dimensão absurda. Sim. E a minha mãe, que foi, né, a pessoa da família aí que caiu nesse golpe, que caiu num golpe e acabou perdendo uma soma considerável de valor, ela cometeu um equívoco que eu tenho certeza que nesse vídeo, se ela tivesse assistindo agora o vídeo na época ou antes do fato ocorrido, certamente ela não teria, pelo menos ela teria ajudado mais a polícia. O que aconteceu? Ela caiu no golpe, eu tenho certeza que muitas pessoas que hoje estão assistindo ou que vão assistir, porque esse vídeo vai ficar gravado, ela cometeu um erro que muitas pessoas eu sei que cometem, que foi se envergonhar daquilo e demorar para comunicar, tanto a família quanto as autoridades. Então, quando eu fiquei sabendo, já tinha se passado uma semana. E uma semana é uma eternidade para o golpista, né? Porque eles mandam o dinheiro para uma conta e aquilo lá pulveriza. E depois você não consegue mais rastrear. Então, esse vídeo contigo, Camila, é justamente para orientar, não só a mim, mas como a todo mundo, os passos, né? Quando a gente percebe que caiu num golpe, seja qual, independente, que hoje tem golpe de tudo quanto é natureza, né? Os procedimentos legais, né? Os caminhos, o BO, comunicar a família, enfim. O que você, numa forma geral, como sendo uma primeira pergunta, até uma pergunta minha, né? A pessoa caiu num golpe, descobriu que caiu num golpe. Qual que é a primeira ação que ela deve tomar para tentar reaver, né, o bem dela, enfim, o mais rápido possível? Boa noite, né? Tá.
O pessoal está pedindo para você me apresentar, então, mas eu mesmo vou me apresentar aqui, tá? Bom, meu nome é Camila Gameiro, eu sou advogada, eu trabalho muito na área civil, também trabalho ali na área trabalhista, mas hoje a principal demanda que eu tenho é a área civil, eu trabalho muito com demanda bancária, né? Então, eu lido muito com essa questão de fraude, né? Sobretudo fraude bancária. Essa pergunta do Marcelo, ela é bem interessante, porque as pessoas elas têm ali uma impressão de que somente idosos caem em golpe, né? Isso já foi verdade em algum momento, né? Mas hoje a gente tem visto que os golpes eles estão sempre ali se reinventando, né? Os golpistas eles se reinventam. E a gente tem visto que não só as pessoas idosas, mas também as pessoas mais jovens têm acabado caindo em golpes, né? Então, isso aconteceu até ontem. Um rapaz super jovem me procurou porque pagou um boleto falso, né? Então, a gente vê que tá bem assim comum essa prática e não tem mais um público-alvo, né? Uhum. Hoje em dia não tem mais uma idade, né? Mas, vamos lá. Como a maioria ainda do público é idoso, o ideal é que se procure sim a família, né? É um fator estruturante ali, né? A família sempre sabe como ajudar melhor. Então, normalmente esse idoso vai ter um filho, vai ter um sobrinho, alguém que possa dar uma estrutura e auxiliar até procurar uma pessoa de maior conhecimento. Até porque, normalmente, eles nunca sabem o que fazer direito, né? Eles não sabem que eles devem procurar, sim, a polícia para fazer um boletim de ocorrência, lavrar esse boletim de ocorrência, que é importantíssimo, né? Então, o boletim de ocorrência, óbvio, dependendo do nível da fraude, ele não vai virar uma questão criminal, tá? Mas, para fator de documentação comprobatória na hora de um processo, ele é um fator essencial, né? Então, é muito importante, sim, ter esse respaldo da família, né? Quando é mais jovem, a gente já sabe mais, assim, o que fazer, normalmente. A gente consegue pensar, óbvio, a gente consegue procurar um advogado, ter um raciocínio melhor, né? Mas quando é idoso, normalmente ficam mais assustados, né? Então, vai em alguém de confiança, um amigo, um filho, um neto, um sobrinho, conversa e eles vão te orientar, te levar provavelmente a um advogado, ou então até a delegacia, né? Que já é um passo muito importante. Inclusive, Camila, o que aconteceu com a minha mãe, eu lembro que meu irmão ficou sabendo antes de mim. E eu falei, pô, por que eu tô sendo o último? É porque você é o mais bravo, né? E o medo é justamente as mães, os pais, enfim, não tem que ter esse receio, né? Porque primeiro tem a vergonha, claro. Depois que cai a ficha, a pessoa, nossa, como é que eu fui cair nessa, né? Quando o sangue esfria, né? E depois o fato de a pessoa ser. Sabe aquela história de que quando o pai é muito bravo, a criança conta para todo mundo, mas não conta para o pai? E o pai ou a mãe é sempre o último a saber. Então, quer dizer, a Sim. gente, eu tenho minha culpa, né? Eu tenho minha culpa nisso, eu realmente mudei meu procedimento de ser uma pessoa que conversa bastante com a minha mãe é viúva, né? Então, a gente não tem. A gente tem que ter tanta paciência com os pais quanto eles tiveram com a gente quando a gente era pequeno, né? Para manter esse canal de diálogo aberto. Se não acontece uma situação dessa, a última pessoa com quem ela vai conversar vai ser com você, com o filho, né? E quando ela me contou, que aí eu Sim. falei, bom, vamos falar com a polícia, vamos fazer BO. A primeira coisa que o delegado falou foi isso, olha, quando foi? Tal. E agora vai ser difícil. Tanto é que o inquérito, viu, Camila, está aberto, né? Eu até outro dia eu tive conversa, está na delegacia lá perto da casa da minha mãe, em Santos.
e o dinheiro, na ocasião, ele foi enviado para uma agência do Banco do Brasil no estado da Bahia, não vou lembrar o nome agora, é uma cidadezinha do interior. E lá, a delegacia de lá, que deveria estar auxiliando a delegacia daqui, está com uma má vontade danada. Então, eu até falei para minha mãe, mãe, não tenha mais esperança de receber esse dinheiro. Então, esse dinheiro já está perdido. O que a gente agora está tentando ver é descobrir os golpistas para que eles não apliquem mais outros golpes em novas vítimas. Mas a rapidez, a pessoa caiu num golpe, a rapidez da reação, seja com a família, seja numa delegacia, tem que ser quase que imediata. Tem que ser, a gente não pode, pessoal, ter vergonha, ter medo. Sim. Caiu, milhares, milhões, hoje, né, estudando esse assunto aí já há algum tempo e postando vídeo todos os dias aí nas redes sociais, eu percebo que realmente virou uma epidemia, é uma coisa absurda. E o foco, né, alguns golpes têm como foco pessoas idosas, pela vulnerabilidade tecnológica, ignorância, simplicidade, né, a pessoa às vezes está sozinha, uma viúva, então são pessoas que são facilmente, vamos dizer assim, manipuláveis, e esses golpistas eles têm uma arte muito, eles têm uma retórica muito aprimorada, vamos dizer assim, para o mal, né? Mas tem golpe para tudo quanto é pessoas, para tudo quanto é público. A gente tem aqui duas pessoas no chat. Uma é o Márcio, ele está falando que os bancos eles informam que não fazem ligação, mas ainda tem idoso que caiu nessa falsa ligação, né, do gerente falso. Márcio, na verdade, isso acontece muito porque, como eu disse, os golpes eles vão tomando uma nova roupagem, né? Então, o que acontece? Embora os gerentes e os bancos não liguem, né? O que eles acabam sendo muito convincentes. Por quê? Porque existem os problemas de tratamento de dados, né, dos bancos. Então, isso é um problema que a gente tem enfrentado, assim, de forma muito corriqueira, tá? Os bancos, através de terceiros, às vezes até que trabalham dentro ali do estabelecimento, eles fornecem dados dos seus clientes para os bandidos, né? E aí eles aplicam esses golpes. Então, eles já aplicam esses golpes com informações muito ricas desses clientes. Então, ele já vem com CPF, ele já vem com nome completo, com dados de conta. Então, a pessoa acaba realmente acreditando que é o banco entrando em contato, né? Então, a gente vai vendo toda essa manipulação cada vez mais rica, né? Antigamente, a gente via que o pessoal ligava e falava assim, eu queria falar com fulano, mas não sabia um CPF, não sabia muitos dados, assim, eles sabiam um nome, alguma coisa assim. Hoje, eles estão, assim, com um leque de informação muito robusto, então as pessoas acabam caindo mesmo, elas acabam acreditando, né? E aí, para isso, é que os advogados estão aí para orientar. Por quê? Porque a gente tem ali uma súmula, que é do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que é a súmula 479. Ela prevê o quê? Que as instituições bancárias, elas são responsáveis por todo o fortuito interno ocasionado por fraude, ainda que causados por terceiro. Então, o que isso significa? Traduzindo ali para uma linguagem mais simplista. Qualquer fraude cometida por terceiro ali, que seja de fora do banco, e que tenha sido causada por problema de tratamento de dados, o banco ele é responsável por ressarcir o dano, né? Aí a gente entra aqui, ó, na outra questão do Paulo. Paulo falou o seguinte: uma pessoa me chamou no WhatsApp falando que era o meu filho e falou que precisava de dinheiro urgente. Como lidar com isso? Aí está o outro ponto, a gente tem que sempre tomar esse cuidado, né? Primeira coisa, esse é um golpe também que as pessoas já têm um vasto conhecimento de que é bem conhecido, né? Já tem já teve uma vasta divulgação aí, né?
a primeira coisa é sempre se certifique de que é seu filho, de fato, né? Então é muito importante. Liga, liga. Se não atender, é porque provavelmente não é seu filho, né? Se você está trocando mensagem naquele momento com seu filho e ele não te atende naquele mesmo momento em que você está trocando mensagem, provavelmente não é seu filho, né? E outra, ligue no número que você tem do seu filho. Porque é muito improvável que o seu filho trocou de número, né? E ele não vai te ligar para avisar que ele trocou de número, né? Então, assim, tudo isso, essa comunicação do ouvir a voz, do falar mesmo, né? Sem ser por troca de mensagem de forma bem simplória, tudo isso ajuda a gente a não cair no golpe, né? Agora, caiu no golpe, como é que resolve? Novamente, boletim de ocorrência. Hoje em dia, existe a possibilidade de comunicação imediata ao banco, né? Porque aí o banco tem como fazer a reversão do Pix de forma imediata, né? Então, o banco se omitiu nessa situação. Aí, o boletim de ocorrência tem que estar dizendo claramente que o banco se omitiu, né, de fazer essa transação. E aí sim a gente pode entrar com a ação também, né? Então, é, existem meios de respaldar o cliente nesse sentido. Agora eu estou conseguindo ver o chat de vocês aqui. Eu arrumei um artifício aqui para enxergar. O Paulo melhorou. Eu estou vendo aqui que você comentou que está muito baixo o meu áudio. Melhorou ou não? Aí vocês me digam se está. Eu acho que o eco acabou, né? Ou está baixo, não sei. Mas eu fiz algumas regulagens aqui. Sobre essa questão aqui do Paulo, bom, a doutora Camila já respondeu, como é que ele procede. Entendi, muito obrigado. Legal, Paulo. Como é que deve se proceder quando o filho dele, né, a pessoa, no caso aqui, esse golpe aqui do WhatsApp é o tal do WhatsApp clonado. Um vizinho meu caiu nisso, a minha mãe frequentemente é vítima disso. Alguém clona o meu número junto a ela, entra em contato com ela se passando por mim. Só que aí, como ela já tinha caído naquele golpe, Camila, ela já está esperta. Então ela liga para mim, né? Porque no fundo, pessoal, a gente. Perfeito. Os golpes, independente de qual golpe seja, pessoal, né, depois de um monte de vídeo que eu já fiz e tenho. Eu estou até escrevendo aqui um guia prático da gente identificar e como proceder para primeiro se prevenir, depois correr atrás do prejuízo, vamos dizer assim. Mas os golpes, eles basicamente têm uma coisa em comum, que é o senso de urgência, então te colocar numa situação de urgência ou numa situação de que você vai ter algum benefício. Então, isso que a doutora Camila falou, de que quando eles ligam para a gente, eles dão a ficha completa, eu costumo dizer nos vídeos que os nossos dados já são de domínio público faz tempo já, viu, Camila? Bom, outro dia até você falou para mim que tem, acho que, não sei se foi você, foi um outro advogado, que no próprio escritório aconteceu de cliente reclamar que alguém ligou para ele se passando por um funcionário da banca de advogados, exigindo uma taxa para correr um processo mais rapidamente. Quer dizer, aí a pessoa pensou, caramba, ele tem o número do processo, ele sabe em que vara que está, ele sabe tudo. Então é complicado. Esses dados, hoje em dia, para ganhar a confiança da vítima, obviamente são vazados, são de funcionários do escritório, são de funcionários do banco. Eu já ouvi um caso de um dos golpes que eu li aí, que foi um laboratório de análises clínicas que vazou, né, obviamente vazou informação, vazou dados de um paciente em particular. O paciente recebeu uma ligação de um suposto empregado daquele laboratório, dizendo que precisava pagar Primeiro cria o senso de urgência para chamar a atenção, que os exames dele tinham indicado que ele poderia estar desenvolvendo uma doença grave, que essa pessoa já fica assustada, mas que para ter certeza eles precisavam fazer exames mais sofisticados e que para isso demandaria um investimento extra, além daquilo que ele já tinha se comprometido a pagar. A pessoa, qual que é o jeito certo da gente lidar, Camila e pessoal? É a gente, então tá bom, peraí então que eu vou falar com meu marido, daqui a pouco a gente conversa. Desliga e liga para o laboratório. Liga para o laboratório para confirmar se aquilo de fato é verdade, é verídico ou não. Só que aí
a habilidade do golpista é essa, olha, se a senhora demorar, capaz que às vezes 1 minuto, meia hora faz diferença. E dá um valor de 150, R$ 200, a pessoa vai lá, deposita, na verdade é golpe. Marcelo, na verdade, essas duas situações aconteceram até comigo, né? Essas duas que você descreveu. Aliás, essa do escritório vem acontecendo comumente, eu vejo até com os meus colegas advogados, hoje eu vi até com um professor meu da faculdade, ele postou uma nota no Instagram informando os clientes para não efetuar depósito para ninguém, porque um dos grandes problemas que nós advogados enfrentamos não é no tratamento de dados, né, com os nossos clientes, é que o processo, obrigatoriamente, ele é público, né? A gente não pode colocar tudo em segredo de justiça. Os únicos processos que a gente tem permissão para colocar em segredo de justiça são processos que versam sobre interesse de menor de idade ou pessoas que tenham algum tipo de deficiência, né? Ou casos de violência, né? Que sejam mesmo esse tipo de ação que sejam sigilosas. Assim, nos demais casos, nós não podemos dar sigilo. Então, o que acontece? Os dados, eles acabam ficando expostos. E, infelizmente, o que essas pessoas fazem? Eles acessam o site do tribunal, eles usam a nossa OAB e eles têm acesso ao rol de ações que a gente tem. E aí, eles buscam pelos nossos clientes, entram em contato com esses clientes, né? E cobram valores, ou para a ação andar mais rápido, ou eles ligam e informam que o cliente ganhou uma ação que às vezes está ali no começo ainda, nem andou direito, né? A gente nem teve um andamento adequado ainda, e eles falam que já ganhou a causa, mas que para que o cliente consiga ter acesso aos valores, ele precisa fazer um pagamento de XPTO, né, reais, para que ele possa receber, né? E aí o cliente muito feliz vai lá e deposita, né? E não é verdade. E esse caso também do hospital já aconteceu comigo também, quando eu estive internada, vazamento de dados de dentro do hospital, né? De ligarem para os meus pais falando que eu estava com uma infecção, que eu precisava fazer um exame, que eles precisavam pagar um valor, mas assim, não era pouco, não, era um valor acho que de mais de R$ 4.000, né, para fazer esse exame. Só que os meus pais, claro, foram investigar, né, a situação mesmo, nessa situação de desespero que eles estavam, né, eles ainda foram verificar a informação. Mas é uma situação que pessoas caem, né? Tanto é que eles cruzaram com pessoas lá na fila da visita que tinham caído, chegaram a pagar o valor, né? Então, é uma situação gravosa, eles se aproveitam da fragilidade das pessoas. Então, hoje, eu trabalho muito com casos de bancários, assim, acho que vocês já até devem ter ouvido falar muito, esses empréstimos consignados, casos de IRMC, RCC, que eles fazem cartão no nome do idoso, né? Então, existe uma troca de informação muito grande entre essas instituições financeiras, em que eles divulgam, né? Eles compartilham não só os dados, mas foto de documento, né? Eles falsificam assinatura, né? Então é muito grave a situação. E aí eles acabam pegando aquela aposentadoria. Sabe o que eu ia falar, Camila? Isso que você falou, você acabou de tocar no ponto que eu ia fazer um adendo aí ao seu comentário. Essa questão do empréstimo consignado virou uma verdadeira praga. Tá demais, tá demais. Os velhinhos estão perdendo tudo. Assim, ontem mesmo eu vi uma reportagem de um senhor que perdeu 100 mil na conta, porque a pessoa foi lá, fez aquela selfie dele e ele inadvertidamente não percebeu que se tratava de um golpe, deixou, e na mesma hora a pessoa, na verdade, dizia que está fazendo uma selfie para confirmar lá com o fornecedor dele, e já estava abrindo a conta na frente dele.
E aí já contratava um empréstimo. E aí eu vi os comentários do pessoal que viu essa reportagem, né, que eu vi, acho que eu vi no YouTube. Eu falei, engraçado, eu para pegar um empréstimo para mim, uma burocracia danada. E a pessoa pegando no nome de outra, ou seja, é um golpe, pega de 20 mil, 30 mil, em 50 parcelas de 800 reais, como é que é? E aí a conclusão que a gente chega, tem facilitação de dentro do banco, né? E de dentro do INSS também, tá? Porque a gente já pegou casos em que eles usam a foto da prova de vida do idoso para fazer para usar o contrato, sabe, digital. Então, assim, é muito grave o que acontece. E digo mais, tá? Agora foi essa semana saiu uma notícia, tá? Que o INSS está sendo processado pelo Ministério Público de Vitória, e esse não é nem sobre os empréstimos consignados RCC e RMC, é sobre sindicato, contratação daqueles sindicatos que o pessoal liga, eles ligam para os idosos e falam, você quer contratar? Eles começam a vomitar um monte de informação, fala muito rápido, e aí eles só falam devagar a parte dos benefícios e não falam de forma clara os ônus daquela contratação, e aí os idosos, sem entender direito, eles só falam aceito, sim. Você pega a gravação, é tudo muito dessa forma. E aí, o Ministério Público entrou com essa ação contra o INSS, na Justiça Federal do Espírito Santo, para suspender, para proibir toda a contratação de sindicato. Quer dizer, não vai poder mais fazer nenhuma contratação de sindicato até o final da discussão dessa ação, porque é muito grave o que está acontecendo. Eles detectaram, assim, mais de bilhões em fraude contra idosos. Isso só lá no Espírito Santo, né? Fora o que tem pelo Brasil inteiro, né? Então, aqui, assim, é, hoje, eu trabalhando com isso, a gente pega muita fraude. É muita fraude, não é pouca, né? E a gente fica com muita dó, porque são pessoas que já recebem muito pouco. Muita gente que o benefício é um salário mínimo, né? Pois é. E aí você vê, assim, eles chegam com um monte de coisa, assim, que eles não reconhecem e estão recebendo R$ 700 por mês para sobreviver, né? E ainda, o que é mais grave, né? Porque existe uma norma que diz que eles não podem receber menos do que 70% do salário, né? Uhum. E no final eles acabam recebendo 50%. É um absurdo o que acontece em razão dessas fraudes. Então a gente entra com essas ações para respaldar esse idoso, né? Então a gente pede para que seja anulado cada contrato que ele não reconhece, né? E aí a gente pede a devolução dos valores, não só a devolução simples, mas a devolução dobrada, que é o que a gente chama de repetição do indébito, que está prevista no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, né? Por quê? Porque é uma cobrança indevida, né? E em cima também disso, a gente consegue pedir a indenização por danos morais. A indenização por danos morais varia, né, de juiz para juiz, tem juiz que dá, tem juiz que não dá, mas normalmente, assim, pelo menos a repetição do indébito é dada, né? É importante saber dos direitos. E aí o Paulo está falando sobre um golpe aqui, sobre o banco. Que a pessoa do WhatsApp. Pode Deixa eu falar, já entender falei. aqui o que ele está falando. Pode falar, Camila. Pode falar aí, não tem problema. Não, pode falar, porque eu estou lendo o que ele está falando aqui. Já tinha lido. É o golpe que o filho dele alertou uma pessoa que. Na verdade, isso aqui é o tal do spoofing, né? É o WhatsApp clonado de pessoa entrando em contato com você, se fazendo passar. E Tá.
O mais interessante desses golpes aí do tal do spoofing, que eles chamam, é que às vezes a pessoa fala assim, outro dia eu vi uns comentários, eu só atendo, eu só respondo se o nome estiver na minha agenda, já não adianta mais, porque eles têm técnicas para que você quando vai atender lá o WhatsApp ou até SMS e tal, vai aparecer um telefone que consta na sua agenda. Então, os golpistas eles conseguem clonar isso também. Então, assim, na minha humilde opinião, né, nesse curto espaço de tempo que eu venho todos os dias lendo diferentes e vários tipos de golpes, para mim tem um remédio que é meio que universal. Independente se está na tua agenda, não está na tua agenda, se é pressão, se é urgência, se é prêmio, se é brinde, desliga e liga para a instituição, para a loja, para o local onde de fato é o local, né, que você tem o telefone oficial, que essa pessoa está se dizendo como, está se apresentando como funcionário ou representante dessa loja, desse comércio, desse escritório, desse hospital, não importa. É a única forma, Camila, que eu vejo de a gente realmente a prova dos 9, sabe? Sim. Eu tenho um cliente que aconteceu uma coisa absurda também, que eu também nunca tinha visto acontecer, e aconteceu. Ele chegou até mim, o banco solicitou que ele fosse até a agência bancária trocar a senha dele. E ele se dirigiu à agência bancária, pessoalmente, foi lá na boca do caixa ele efetuou a troca da senha. E aí ele voltou para casa, passou umas 5 horas mais ou menos que ele efetuou a troca, ligaram para ele do banco e falaram, olha, você efetuou a troca da senha, a gente viu o que você efetuou e tal, a gente só quer que você confirme. Na hora que ele confirmou a troca da senha, clonaram tudo, já tiraram todo o dinheiro dele, já usaram o cartão de crédito, todo o limite do cartão de crédito dele, tiraram todo o investimento que ele tinha na poupança, levaram tudo, apelaram toda a conta dele. Logo, então, assim, olha que coisa. Ele tinha acabado de voltar da agência? Sim. Então, assim, a pessoa que... Olha a questão do vazamento de dados, né? Então, como é que pode... ele saiu da agência, trocou a senha, como é que eles ligam e falam, a gente viu que você trocou a sua senha? Como é que eles sabem? Né? Então, existe essa questão do vazamento de dados, da falta do tratamento dos dados. Isso é muito grave. Isso viola a LGPD, né? Então, assim, é realmente uma coisa muito séria. E é uma questão que a gente pode, sim, responsabilizar a instituição bancária. Por quê? Porque se a gente coloca o nosso dinheiro hoje na instituição bancária e não embaixo do colchão, é justamente porque a gente confia na instituição bancária para cuidar do nosso dinheiro. Pois é. Se ela está lá é por questão de segurança. Então, se está havendo uma questão de vazamento de dados, se não está sendo bem cuidado isso, cabe à instituição bancária reforçar os métodos de segurança, né? Então, é por isso que eles são condenados, muitas vezes, a indenizar, né? Eles são responsabilizados, né? Então, é importante a gente entender como a gente tem que agir. Por isso que a gente não pode ter medo de buscar ajuda quando sofre o golpe. Muitas vezes a gente pode ficar envergonhado, caí num golpe, meu Deus. Eu acho que a gente tem que entender que todo mundo está suscetível a isso hoje. Não é só a pessoa idosa, hoje qualquer pessoa está suscetível. Como eles estão moldando as formas de aplicar esses golpes. Então, assim, cada vez que eu vejo, assim, cada vez que a gente pega alguns casos, a gente fica mais surpreso com a forma de atuação, né, das fraudes, de como eles aplicam essas fraudes. Uhum. Então, a gente vê que, às vezes, tem outros sistemas de tecnologia que a gente sequer consegue imaginar, né? Tem a utilização de informações que a gente não consegue nem imaginar de onde veio, né? Então, assim, tem muitas questões ali
que podem induzir e levar qualquer pessoa a cair numa fraude, desde a pessoa menos instruída até a pessoa mais instruída. Então, é o que eu falei, hoje em dia não tem um público-alvo, qualquer pessoa pode cair. Então, eu acho assim, não cabe a gente ficar envergonhado, cabe a gente agir. Como é que a gente age? Caiu num golpe. Conversa com alguém da sua confiança, primeira coisa. É igual minha madrinha esses dias também ligaram para ela, mandaram mensagem, informando ela que ela iam penhorar um bem dela, né? Que, enfim, É a urgência, né? até agora eu não entendi direito. É, e ela ficou desesperada, ela começou a chorar. Minha madrinha tem 72 anos, começou a chorar, e ela é desesperada também, né? Ela fica muito nervosa. E aí, ela, ao invés dela me ligar primeiro, ela foi falar com a minha prima. Aí minha prima falou, pô, mãe, liga pra Camila, né? Aí ela me ligou. Eu tava no escritório, atendi ela, tava com uma cliente, ela chorando. Falei, meu Deus, morreu alguém, né? Porque você atende a pessoa tá chorando, a gente assusta, né? Aí ela falou, ai, Camila, vão penhorar um negócio meu, pelo amor de Deus. Falei, tia, calma. Peguei, olhei todos os sistemas judiciais. Por quê? Penhora. Gente, quando a gente fala de penhora, tem que ter um processo judicial. Não se penhora nada sem ter um processo judicial. Nós que somos advogados, nós sabemos disso. Né? Uma pessoa que é leiga, provavelmente vai assustar mesmo. Mas a gente que tem esse conhecimento jurídico, a gente já para no racional, pensa, entende e vai procurar informação. Então, primeira coisa que eu fiz, peguei o CPF dela e fui em todos os tribunais procurar informação. Não tinha nada. Então, fiquei tranquila. Eu falei, tia, tá tudo bem com o seu CPF aqui. Ah, mas Camila, estão mandando isso daqui. E aí, fui lá, falei, daqui. Vamos entrar no seu Serasa, para ver se você está devendo para algum lugar? Entrei no Serasa dela, tudo ok. Falei, tia, é golpe. Só assim para ela entender que realmente era um golpe, né? Mostrei para ela e tal. Mas é aquela coisa, ela ficou muito nervosa. Mas ela veio, me procurou, conversou comigo, entendeu que era golpe, acalmou. Então, assim, é o que eu falo, você tem que sempre procurar alguém, conversar, respirar, entender qual é o problema, para depois tomar a atitude correta. Então, fazer boletim de ocorrência. Então, às vezes, eu falei equivocadamente que não vira criminal. Obviamente, alguns casos vai virar, tá? Então, casos de estelionato que sejam muito grandes, mas vira, né? Óbvio. Mas, assim, os que eu costumo lidar, desses um pouco mais simples, né? Casos que não são de alto valor, que não teve risco à vida, né? Normalmente eles ficam mais arquivados ali, né? Eles viram mais estatística para a polícia. Mas é importante por quê? Porque na hora de, como eu estava explicando, na hora de documentar, de provar para o juiz, o que que a gente faz? A gente está mostrando para o juiz o que, olha, aconteceu, foi documentado ali na época dos fatos, que isso aconteceu. Por quê? Porque se você não faz isso, o juiz muitas vezes vai falar assim, mas cadê a prova? E o cliente, ele não tem meios de produzir outro tipo de prova. É o que a gente chama de prova diabólica. Você não tem como produzir uma prova que você não contratou algo, Uhum, certo? uhum. A gente produz prova que a gente contratou. Que a gente não contratou, só o boletim de ocorrência. Falando que, olha, eu fui vítima de uma fraude, de um golpe, né? Então, isso chama prova diabólica. Então, a gente faz o boletim de ocorrência, informa que não reconhecemos aquela contratação, certo? Ademais, quando a gente entra no processo, quem tem que comprovar o contrário, que foi contratado, é o banco. E aí, durante o curso do processo, a gente tem uma série de outras formas de comprovar, que é perícia grafotécnica, perícia documentoscópica. Existem N meios, né? Pode ir para audiência, o juiz pode querer ouvir a parte, né?
Mas, assim, no geral, são processos que andam até que rápido, né? Até pela, assim, vou dizer, pela simplicidade, porque não é simples. Se a gente for aplicar a súmula 479, como eu disse, é uma questão simples, né? Porque não importa o que aconteça, o banco é responsável pelo fortuito interno causado, ainda que por terceiros, certo? Então, não se deve ter medo de procurar ajuda, nunca. E tem que ser rápido, né? Que eu lembro quando minha mãe caiu, Camila, alguns advogados que eu achei que eles não eram muito bem intencionados, eles queriam pegar a causa, mas aqueles que tinham mais proximidade com a família, ela, inclusive foi ela, né, uma senhora lá em Santos, ela falou, olha, sinceramente, pelo tempo que passou já e pela história que a senhora está me contando, primeiro, a senhora não vai conseguir reaver do banco, o banco não vai assumir nenhuma responsabilidade. Enfim, pela natureza do golpe, ela teve uma participação muito ativa, então era difícil. Agora, de rastrear o dinheiro junto aos bandidos, já tinha transcorrido muito tempo. Agora, também tem o outro lado da moeda. Como ela não está sendo assessorada por nenhum advogado, o processo ele está na boa vontade dos funcionários públicos. Eu percebo que está jogado. A coisa está indo numa velocidade que é a velocidade de um delegado lá da delegacia do interior da Bahia, até porque eu falei com um rapaz aqui de Santos, ele falou, olha, até ele passou todos os diálogos que ele teve lá com o pessoal, até pediu sigilo, ó, não passa isso, porque é uma coisa interna. E eu vi que é uma má vontade danada lá de cima. Então, eu tenho certeza que se tivesse um assessor, um acompanhamento de um profissional, de um advogado, eu não sei nem se defensor público, não sei, eu não vou julgar porque, enfim, não sei. Mas eu tenho certeza que se tivesse um advogado acompanhando e cobrando, a coisa estaria no outro patamar. Mas como está ao bel prazer do pessoal lá da delegacia, lá da Bahia, mais a delegacia de Santos, eu sei que bem ou mal eles fazem aquilo que dá. Mas o menino lá ele até foi muito sincero comigo, né? Porque eu estou sendo interlocutor da situação, né? Ele falou: seu Marcelo, eu vou ser sincero com o senhor. Eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu mando as documentações, as cobranças para lá. Se eles não me retornam, eu não tenho como também ficar cobrando insistentemente, porque senão eu acabo até me indispondo com alguém, né? Com um promotor, enfim, porque a coisa não anda, aí eu começo a bypassar. Então, a rapidez na denúncia, seja para familiar, seja fazendo BO, é fundamental para o sucesso, para a chance de sucesso, né? Sim, sim, é importante. Quanto mais rápido for, melhor, porque isso é uma questão até que a gente vê com bastante frequência nos processos. Os bancos, eles costumam questionar essa questão da rapidez. Embora a prescrição para esse tipo de ação seja de 5 anos, o banco fala, ele questiona, né? Fala, ué, mas se acontecer uma fraude, como é que a pessoa veio depois de 4 anos questionar isso, sabe? E tem alguns juízes aí que às vezes acatam essa tese, né? Embora não seja o correto, porque a prescrição é 5 anos, né? Então, o importante é realmente que isso seja feito o mais rápido possível mesmo. Então, assim, se fizer o boletim de ocorrência rápido, procurar um advogado rápido, eu acredito que tende a ser, assim, o andamento dessa ação ser a melhor possível, porque as providências vão ser tomadas rápidas também, e fica ali aos olhos do juiz uma resposta rápida da parte de quem foi a vítima, né? E aí eles entendem que realmente houve uma fraude, né? Uhum. Não que quem demore também não seja uma vítima, né? Mas eu acho que a gente acaba cortando uma tese do banco, né? De que demorou porque não, na verdade não teve fraude. Eles gostam de usar essa tese, né? Como é que é? Demorou? O que eles Então falam? é importante. Se fizer o boletim do... Eles falam que se demorou muito é porque não teve fraude. A pessoa fez aquele empréstimo ou
entendeu? Eles falam como se, tá demorando muito, porque reconhece que aconteceu aquilo e tá tudo bem, né? Então, é uma situação bastante, assim, a gente leva até para um lado até meio cômico, porque é como se um idoso ali de 78 anos, uma pessoa simples, conseguisse, assim, fosse uma pessoa capaz de ficar entrando no meu INSS, Uhum. acompanhando diariamente o que estão fazendo com o benefício dele. Muitas vezes a pessoa nem sabe quanto ela recebe. Às vezes ela vai perceber quando ela está passando uma necessidade extrema mesmo, né? Infelizmente. Que é aí que ela vai atrás. Então, assim, chega muito caso assim pra gente. Quando a pessoa já está, assim, no ápice do desespero, já está numa situação muito deplorável, né? Aí que ela percebe que ela sofreu uma fraude. Então, uma tese dessa, para mim, não faz nem sentido por parte do banco. E muitas vezes a gente até consegue descaracterizar, né? E tudo bem. Mas, assim, quanto menos ferramenta nós dermos à É, instituição bancária, melhor, é, é, né? é. Então, é importante a gente ter pelo menos o boletim de ocorrência, demonstrando que não há um reconhecimento daquele contrato, ou que houve aquela fraude naquele período. Fui ao banco e sumiu dinheiro da minha conta naquele período, né? Qualquer coisa que tenha acontecido sempre é documentar. É importante isso. Não, é muito. Esse esclarecimento seu está sendo particularmente, para mim, bem útil. Eu fiquei sabendo de um golpe, acho que há 2 dias atrás, que eu fiquei também de queixo caído. Quando eles enviam um cartão novo de crédito para sua casa, tá vindo um cartão com chip adulterado. Você já viu essa? Você. Cheguei a ouvir falar disso daí. E aí você, o especialista, eu lembro que Eles estão. ele mostrou o cartão adulterado, mas assim, eu não ia perceber, ninguém vai perceber se você não foi avisado. Ele tem um pequeno calombinho na superfície, mas muito discreto, que mostra que ali realmente houve uma remoção. E aí, quando você liga para o banco ou toma aquele procedimento de desbloqueio, você não está desbloqueando aquele chip, está desbloqueando o chip que está com bandido. O fraudado, exato. E aí, Eles estão, assim, se superando mesmo mas aí, nesse caso, doutor Camilo, nas eu fraudes. fiz um comentário no vídeo que eu vi lá, eu falei, bom, nesse caso, a responsabilidade é do banco, porque o banco é responsável do momento que o cartão sai da agência até Sim, chegar na sua casa. Né? Então, sim, a sim. recomendação desse gerente na ocasião foi: o certo mesmo nem é você desbloquear pelo telefone, é você desbloquear na boca do caixa. Mas quem que hoje tem tempo para ficar indo na boca do caixa e ficar desbloqueando o cartão? Não. Assim, se você solicitou o cartão, ele chegou na sua casa e aconteceu isso, é problema do banco, tá? Agora, um conselho que eu dou chegou cartão que não foi solicitado, não desbloqueie, não use, Ah, sim, sim, sim. Aí sim, aí sim. né? Porque tem muita gente que tem o hábito de, às vezes, receber cartão que não foi solicitado, É, aí o cartão tá lá de bobeira, vou usar. é. Não é uma boa ideia, né? Até porque se usar depois a gente não tem como daí caracterizar como uma fraude que esteja linkada com o banco, Com o banco. né? Porque a partir do momento que você solicitou o cartão, ok, porque aí mandaram realmente o cartão fraudado, houve um problema, como eu disse novamente, a gente vai repetir isso, né? Vazamento de dados. Esse cartão tinha que vir direto da instituição bancária para sua casa, né? Agora, chegou o cartão sem solicitar, não use. É isso aí, Fica ele, é isso aí, né? é isso aí. Não pode correr esse risco. Que nem aquele golpe também que a pessoa fala que é manjado, mas eu nunca também canso de repetir, porque pode ser manjado para mim, mas sempre tem alguém que cai, que é ligar para. Inclusive a vizinha da minha mãe em Santos caiu. Ligou o golpista dizendo que o cartão dela tinha acabado de ser clonado.
se fazendo passar pelo funcionário do banco, que o motoboy estava indo retirar. Essa menina, essa mulher, né, essa senhora, ela se diz tão esperta, e ela realmente é. E entregou o cartão, Camila, para o golpista. Entregou o cartão para o golpista, apareceu lá de uma moto, levou e, enfim, era golpe, né? Então, é aquilo que você falou. Não entrega para quem você está na dúvida, ou não aceita também cartão, não vai habilitando um cartão que você não pediu, tudo isso. Todo cuidado é pouco, né? Sim, e nunca entrega cartão, assim, realmente na mão de ninguém. Vai em loja, passa você o seu cartão, né? É isso. Legal, Camila. Olha, estou vendo aqui, já vai dar 1h30, né? Se contabilizar as 7 horas que a gente estava online, né? Mas meia hora foi de atraso. Eu peço desculpas a todo mundo. Esse vídeo depois ele vai estar gravado, mas olha, muito obrigado. Para mim foi super enriquecedor. Eu vou ver se eu consigo. Eu que agradeço. Eu conheço um delegado da Polícia Civil em Santos, que foi até meu amigo de infância. Eu vou ver se eu consigo organizar a próxima live com você e ele, que eu acho que vai ser legal esse bate-bola também, tendo uma pessoa do outro lado lá, né? No balcão da delegacia lá, né? Acho que vai ser legal. Oh, bacana. Eu vou ver se ele... Eu acho que ele pode, não sei se tem algum tipo de restrição, como se fosse uma entrevista. E se não tiver nenhum tipo de restrição, que eu acredito que não tenha, a gente... Aí eu faço os devidos ensaios aqui para não ser pego de calça curta de novo. Olha meu cachorro. Olha lá, ele está reclamando do atraso. Está querendo participar. Agradeço ao Márcio. O Márcio, você não sabe, é meu primo. Ele se formou em Direito também, então ele... Que legal. A gente fica trocando bola lá nos vídeos que eu posto nas redes sociais, e também me enriquece pra caramba, manda dica, manda outros golpes que ele também acaba tendo conhecimento. E mandar o pessoal para uma porpeta. Obrigado, gente. Obrigado, Márcio, Paulo, Camila. Obrigado de coração, viu? Desculpa mais uma vez, mil perdões pelo atraso. Obrigada. E até uma próxima oportunidade. É isso. Até, viu? Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Desculpa mais uma vez, viu? Tchau. Tchau. Tchau.